que a Apple, Google, IKEA, Mercedes, Airbnb, Epic Games têm em comum? Bem, além de liderarem nas indústrias que operam e faturamento bilionário, existe um ingrediente em comum, um com um tempero um tanto brasileiro. Hoje a nossa conversa vai ser com Marcelo Eduardo, sócio fundador da Work & Co. A agência surpreendeu o mercado não só pelas suas soluções incríveis, mas pela sua capacidade de integrar com essas gigantes. Integrar e executar. A empresa foi fundada em 2013 por 5 criativos que resolveram botar a mão na massa. De cara, o redesign das propriedades digitais da Virgin America mostrou o impacto que soluções lindas e funcionais podem ter no negócio. Ao longo dos anos, eles cresceram de maneira extraordinária. Hoje são quase 400 funcionários, 6 escritórios em 3 continentes e em seu portfólio as marcas mais cobiçadas do mundo. E o mais incrível, fizeram tudo isso sem deixar a peteca cair na qualidade. Ao contrário, na minha opinião, na verdade, eles melhoram a cada ano. Em 2020, lideraram talvez o projeto mais ambicioso que tiveram até hoje, o mapa do metrô de Nova York. O mapa anterior é um marco na história do design. E mexer em legado a gente sabe que não é fácil, a gente vai entender um pouco sobre isso na conversa. Aliás, eu adianto o seguinte, vai ser uma conversa longa e por isso eu resolvi fazer em 2 partes. Na primeira, a gente vai falar sobre o diálogo entre criatividade e tecnologia e como essa é uma das grandes chaves para a inovação. Na segunda, falamos sobre como a Work & Co, enfim, usa essas 2 ferramentas no seu processo criativo, em transformar essas empresas, algumas digitais e algumas que eles estão trazendo para o digital. Enfim, é muita coisa. Se você puder escutar tudo, garanto que vai ser uma grande aula, mas se não puder, eu vou deixar marcadinho no vídeo a primeira parte e a segunda parte e você escuta o que quiser. Eu sou o Naco e essa é a Curva do Sorriso. Marcelo! Bem, eu continuo usando essa série como desculpa para encontrar os velhos amigos e tô doido para ter essa conversa com você. Muito obrigado mesmo por pintar por aqui, hein? Obrigado, Naco. Prazer estar aqui. Vamos ver, né? Tem bastante, bastante assunto. Tem muita coisa para a gente cobrir realmente e por isso eu vou tentar não só me controlar, mas estruturar a nossa conversa em temas. Primeiro a gente vai cobrir como a criatividade e tecnologia juntas são realmente uma dessas grandes chaves para inovar e vai ser uma boa desculpa para mergulhar um pouco na sua carreira, no seu histórico, né, Marcelo? Porque eu acho que isso talvez esteja ali na semente desse sucesso todo. Para manter a tradição, eu vou tentar dar um pouco o contexto desse líder que a gente está conversando aqui hoje. O Marcelo, antes de fundar a Work & Co, já tem tecnologia e criatividade na história dele já há mais de 20 anos. Ele começou estudando desenho industrial, mas logo se enveredou para o desenvolvimento. Foi front-end não só na Globocom, mas na agência CLI. 2 polos de grande inovação naquele começo dos anos 2000, que eu me lembro muito bem. Em seguida, o Marcelo passa por Brasília, Recife, Manaus, trabalhando para o NDT, um instituto de inovação que a Nokia patrocinou, criando coisas incríveis. Foi na estadia por lá que eu e o Marcelo que a gente acabou se conhecendo. Depois do NDT, o Marcelo trabalha na Huge, também uma das grandes agências líderes no mercado, e fez projetos premiados. Em 2013, ele se junta com a galera da Huge e resolve criar a Work & Co e, como diz o ditado, the rest is history. Eu já dei uma palhinha sobre a história dessa agência incrível no começo do vídeo e a gente vai falar muito sobre um pouco dos segredos deles aqui, eu espero. Nessa hora do vídeo, antes de eu começar a fazer as perguntas, eu dou aquela introdução básica. Eu tô aqui como Naco e não como diretor de design do Facebook, mas pela primeira vez na série a gente está falando com o dono da empresa. Então a gente pode dizer que o Marcelo está aqui representando a empresa assim, eu acho que o chefe dele não vai reclamar. Marcelo, vamos dar o início aos trabalhos aqui então. Eu queria começar primeiro te desafiando com um título que eu sempre dei a você e você pode discordar, mas eu sempre vi você como o tal tecnólogo criativo. Como você sempre na sua carreira conseguiu levar a criatividade e tecnologia lado a lado. Onde é que começa isso tudo? Acho que o principal que você falou eu tinha claramente essa visão do design na minha cabeça, não sei, e acabei prestando vestibular para desenho industrial, né, que é onde você escolhe para... O que eu posso te dizer é que eu fiquei conhecido como turista, porque eu mal aparecia, porque o que aconteceu na entrada da UNB, eu já estava estagiando na agência Clique.
e foi interessante porque eu entrei como um estágio de design, mas eu sabia programar muito bem, que era uma coisa, um hobby pessoal. Eu queria saber fazer página. E eu acho que você lembra, naquela época ali, né, 97, 98, acabou que a gente fazia tudo, até o famigerado cargo webmaster existia, né, que era esse generalista morra do mercado. Você faz tudo, você faz back-end, front-end, design, você fazia o site. Então eu me encaixava naquele perfil, mas eu não percebi, eu não queria assumir o lado do desenvolvedor. Engraçado, eu sempre achei que a minha chamada era no design. Então fui, né, como design, estagiário de design para a agência Click. Gradualmente eu comecei a fazer front-end. Eu lembro até hoje que uma das telecoms do Brasil era um dos projetos, primeiros projetos que eu entrei. A gente trabalhou muito em front, eu acabei fazendo os meus designs, minhas ideias em front-end, eu acabei implementando ela e acabou, né, me levando para esse lado. Menos de um ano depois, né, acabou que eu recebi essa proposta para ir para a Globo.com no Rio, e ali solidificou, eu virei um desenvolvedor front-end, né? Foi interessante, porque isso me perseguiu durante muito tempo. Sou um desenvolvedor ou sou um designer? Sou um desenvolvedor ou sou um designer? E na Globo eu virei desenvolvedor. Eu era conhecido para sentar lá e fazer front-end, né? É interessante ouvir esse conflito aí, porque eu acho que agora a gente vai começar a falar do seu próximo passo, que é justamente no Instituto Nokia de Tecnologia, o INDT. Você lá criou e liderou um time multidisciplinar fazendo pesquisa e desenvolvimento sério mesmo. Eu me lembro na época, como a gente já falou, eu estava na Nokia, a gente se conheceu e quando eu vi o trabalho de vocês, eu fiquei completamente chocado. Que coisa incrível. Como é que foi isso? Depois de muitos anos só no front-end ali na Globo, eu decidi voltar para o design. Foi quando a Nokia abriu o Instituto Nokia que você colocou, né? E ele começou, na verdade, em Brasília e Manaus. Eu fui primeiro para Brasília e fui ser designer de aplicações móveis, apesar de que o que me garantiu a vaga foi o meu conhecimento em programação, né? Porque também eles eram pequenos e você tinha que saber fazer tudo. Mas foi interessante, o retorno ao design aconteceu no Instituto Nokia. Comecei a ajudar isso nos primórdios, né? A gente está falando daqueles telefonezinhos pequenininhos rodando Java ainda, não eram nem smartphones. Eu comecei a ajudar empresas que estavam produzindo os aplicativos para as operadoras com a parte de usabilidade. Então é interessante que eu voltei para o design já com o que hoje é chamado de UX, User Experience. Mas eu fazia usabilidade pesada mesmo, né? Pegava o aplicativo e falava, ó, tá errado esse flow, essa sequência de uso não faz sentido, você tem que respeitar as teclas, né? O confirma e o cancela ali, que era o grande, né? A interface da Nokia, daqueles telefones simplificados, não tinha touch nessa época ainda. Então, ali eu voltei a ser focado 100% no design. Quando o Instituto resolveu abrir no Recife, para aqueles que não sabem, o Recife possui um porto digital, um polo de tecnologia muito forte. Então, a gente resolveu, né, abrir uma unidade lá. O meu chefe me convidou e falou, a gente quer investir em jogos, que sempre foi a paixão escondida, mas o Brasil não tem no mercado de jogos, ficava, né, complicado. Então, eu aceitei na hora, me mudei para Recife, e montei o que seria hoje, né, o primórdio do time de design do Instituto. Interessante comentar que isso foi 2005. 2006, os rumores do iPhone apareceram, e nesse mesmo tempo a Nokia já estava fazendo os devices com touchscreen. E foi aí que a coisa, né, explodiu. Nós fizemos em 2005 para 2006, antes do iPhone ser anunciado, alguns projetos internos de pesquisa da Nokia, que a Nokia viu aquilo no Brasil e pensou, nossa, vamos investir aqui. Então saiu de um time de design que só tinha eu, para um time de design com quase 30 pessoas alguns anos depois. Então foi interessante que eu brinco, né? Não tenho nenhuma conexão com a Apple, mas eu agradeço ao Steve Jobs por ter na hora que o iPhone foi oficialmente anunciado, né, naquela época eu lembro, eu estava no evento da CES até, mas ele foi anunciado no evento da Apple. No momento que ele foi anunciado, a coisa explodiu na minha carreira. Foi realmente a hora que os finlandeses me deram um voto de confiança, falou, pô, você estava fazendo coisas touch antes, então a gente vai colocar dinheiro aí. Pois é, eu me sinto na obrigação de deixar registrado em caixa alta, em negrito,
o trabalho de vocês naquela época era simplesmente tão na frente do que a gente estava fazendo, mesmo na matriz e no escritório de Londres. Eu me lembro, como você falou, é, teve o lançamento do iPhone, a gente estava naquela constante luta para alcançar e de preferência passar. E, de certa forma, quando eu vi o trabalho de vocês, eu fiquei inspirado, mas fiquei frustrado também, porque, assim, nitidamente o déficit não era a tecnologia, não era a criatividade. A gente estava ali na Nokia tentando dar murro em ponto de faca para implementar uma coisa diferente, competitiva. Mas a Nokia não alcançava, a gente não conseguia. Acho que você colocou um ponto importante. Quando você está no produto, e eu acho que as pessoas às vezes não entendem isso, né? E eu acho que a grande diferença entre trabalhar em produto e até agência, a gente pode trazer aqui, quando você está num produto, ainda mais que é bem sucedido, é difícil você sair do caminho, né? É difícil você propor coisas diferentes. Então, você tem no mercado uma empresa, que era a Nokia, em 2006, vendendo mais de 50% de todo o volume global, conhecida pela usabilidade, né? Porque os telefones simples eram extremamente simples de ser usado. Não o Symbian, o Symbian acho que já começou a quebrar a coisa. Mas na cabeça deles não tinha nada errado. Estamos vendendo, nossos números estão subindo e as coisas estão funcionando. Então a gente estava numa posição muito boa. O que estando ali no Brasil era, de certa forma, até a gente era um pouco menosprezado, mas era muito mais, a gente tinha muito mais liberdade. Então eu cheguei a apresentar coisas na matriz, né, na Finlândia, que os caras falam, nossa, por que a gente não sabia que vocês estavam fazendo isso, né? Porque a gente não tinha as amarras. Numa agência é o cliente e num produto é essa liderança. Se a liderança não pensa design, ou se o cliente não é focado em design, vai ser difícil fazer qualquer coisa. Então, acho que o pulo do gato para o Instituto Nokia foi que eu estava na empolgação de poder fazer coisas que não tinham outro lugar para se fazer no Brasil, com um time absurdo. Né? Como você falou, eu olho para trás hoje e vejo, nossa, onde os meus colegas de instituto estão, é impressionante. E dá um orgulho, não que eu tome crédito, não é isso, mas é o nível do time que estava ali, tanto de desenvolvimento e de design, é absurdo, né? Tipo, hoje você consegue traçar a nossa contribuição em tudo, no Android, no iPhone. Tem um dos meus engraçado, nós fizemos um projeto de automação para casas, para a Nokia, e é um desenvolvedor fantástico, o Luiz. E o Luiz é um dos caras, né? Eu acho que ele saiu agora, mas ele é um dos caras mais sinistros da Apple na parte do browser, do WebKit, né? Do Safari. Então, assim, as pessoas estão usando ali, às vezes nem sabem o tanto de brasileiro que estão envolvido debaixo do pano. Mas eu acho que foi isso. A gente tinha uma liberdade que a Nokia não tinha, a gente tinha uma visão que a Nokia não tinha, porque ela tem que seguir o produto dela, e uma coisa que as pessoas não entendem, Naco, como as pessoas acham que a Apple, ou, né, no caso de ter colocado o iPhone, foi revolucionário o caso do iPhone, da touchscreen ou da UI. Foi, mas não é nem o começo da história. Todos os fabricantes de celular eram muito dependentes das operadoras, elas diziam o que queriam. A Apple quebrou esse mundo. Falou, não, agora eu vou dizer o que você vai ter e você ainda vai me pagar. Vamos lá, você falou muita coisa boa agora que a gente precisa dar uma mergulhada. Primeiro, sobre a liderança. Gente, eu também sou órfão da Nokia, né? Eu concordo com você em gênero, número e grau. Muitas vezes a gente vê isso, né? Lideranças caindo na armadilha do próprio sucesso. É difícil você enxergar que às vezes é preciso destruir o seu ganha-pão para poder criar algo novo. Enfim, isso daí provavelmente é um outro vídeo inteiro. Eu queria, na verdade, aqui voltar ao nosso tema, criatividade e tecnologia, e pegar duas palavras que você falou que me chamaram a atenção. Você falou de liberdade e visão. Na verdade, muita gente vai definir isso como criatividade, né? Eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser, eu tenho a liberdade de pensar o novo, de criar essa visão. Só que você está vindo, pelo que eu estou entendendo, de um outro ângulo. Para você, é dentro desse casamento, dessa fusão, que você encontra a liberdade, ou que você cria as condições para se construir uma visão. Seria isso? Ou me explica um pouco mais. Sim, é impressionante você falar isso, que eu nunca parei para pensar, mas tem dois lados. Um é, a primeira pessoa que eu contratei, o Miguel, um estudante da Federal de Pernambuco, ele trazia isso.
ele era é o que a gente chama, né? Um creative coder, um designer, tecnologista. Mas mais do que isso, eu acho que é o que a gente vai falar ainda um pouco sobre a Work and Co, era realmente o time de tecnologia, a gente estava 100% junto e todas as ideias eram fundamentadas em implementações e provas de conceito. Então, por exemplo, a gente falava, vamos fazer uma interface touchscreen. Não, já tinha uma interface semi-funcionando e a gente trabalhava junto para fazer. Eu até lembro que um dos developers mais sensacionais que eu já trabalhei, o Barbieri, ele falava que o bom de trabalhar com o teu time, Marcelo, é que tudo que a gente faz ganha muito mais voz, porque às vezes o developer ele sente que muito que ele está fazendo, né, não tem a camada da interface, só resolve o problema, mas às vezes não é bem visto. Então acho que montou-se uma banda muito boa, né, onde, né, você tem ali a tecnologia fazendo com que a banda brilhe, mas também que o front-end, né, o vocalista da banda está fazendo com que toda a banda seja bem sucedida. Então, sem dúvida, a capacidade da gente dar ideia, né, a gente mostrava as ideias para a matriz, mas se mostrava já funcionando, eles ficavam. Porque uma coisa é, não querendo desmerecer o design, mas às vezes você simplesmente fazer uma solução na tela não vai chegar ao ponto, né, real de ser implementada e distribuída e colocada no produto. Então, o que a gente conseguia fazer era sempre mostrar a ideia quase que implementada já. Então, era um trabalho muito dinâmico e rápido entre desenvolvedor e design o tempo todo. Então, eu lembro disso, olhando até as salas, a forma como a gente fazia os nossos sprints, né? Era tudo, vamos fazer essa feature hoje. A feature saía e a gente testava e mostrava. Vamos mudar essa parte da interface, mudava-se no produto. Então, você tinha que chegar já com uma prova de funcionamento muito forte. E você lembra de algum projeto específico que seria um bom exemplo para isso que a gente está conversando? Sim, a gente fez um Media Center, que na verdade antes e era o device da Nokia usava uma caneta, e a gente fez um Media Center, todo o conceito era, não, e se a gente usar o dedo? E todo mundo foi contra, vai sujar a tela, é ruim, ninguém tinha visto o iPhone ainda. E o que eu fiquei impressionado foi que eu dei a ideia e um dos developers falou, pô, vamos fazer. Eu tenho aqui uma forma de fazer. Mas agora vem o pulo do gato. O device da Nokia, como era preparado para caneta, não tinha performance suficiente para animar as coisas. É umas coisas que a gente hoje não consegue imaginar, né, Naco? Tipo, ó, não dá para mover o ícone da esquerda para a direita, porque ele parte no meio. Tinha um efeito chamado tearing. Até hoje eu tenho um pesadelo com aquele negócio, porque ele partia. E aí, vem essa parceria com o desenvolvedor. Eu sentei do lado desse cara, de novo, o nome é importante, Barbieri, e ele virou para mim e disse: Marcelo, eu vou fazer isso funcionar, mas você está ok com perder algumas tons de cinza? Eu falei: o que você está falando? Ele falou: não, eu vou reduzir. Cara, ele fez um negócio dele lá, mas basicamente ele fez a animação funcionar com um hardware limitado, com um truque que ele falou assim: não, isso aqui é um truque clássico de computer graphics que eu peguei da meu professor da Unicamp. Mas você vê, essa vontade extra de querer fazer o que o designer está propondo que levava a gente lá para frente. Então, acho que esse media player chamava Canola, foi o grande negócio. Mas para mim, o produto dentro do Canola que a gente fez, que eu mais gostei, foi porque a gente fez uma versão para um carro da Nokia. A Nokia tinha um carro, né, que era para mostrar os efeitos, e outra pessoa, todo o time estava trabalhando junto, e eu lembro muito bem de trabalhar com um dinamarquês que ficou erradicado no Brasil por um tempo, o Kenneth, e ele fez toda a parte de navegação, mapas. Ele, cara, não tinha SDK do Google Maps. É interessante essa época que a gente tinha que fazer tudo na mão. Então, traçar rota, desenhar mapa, tudo. E me traz muitas boas lembranças esse app, que foi o que fez a gente se conhecer, por exemplo. Ah, foi mesmo. Foi lá que a gente se conheceu e foi lá que eu virei fã. Desde o do primeiro dia, realmente. Nem todo mundo vai ter um NDT na sua vida, né? Aliás, não tem muitos NDTs por aí. O que você aconselha para alguém que queira agora, talvez, emular um pouco dessa sua trajetória, ou, no mínimo esses exercícios que você teve a oportunidade de fazer? O que a pessoa pode fazer hoje para tentar seguir um pouco essa trajetória de sucesso que você teve? Uma coisa que foi muito interessante, você ouviu isso provavelmente por muitos anos, tinha o
designers têm que saber codificar, né? Falavam-se muito isso. Como hoje eu tenho o privilégio de, né, ter começado a Work Co, e hoje a gente tem tantos designers dessa nova geração, galera que realmente tem 20 ou 25 anos, eu posso te dizer, essa galera chega com um nível de, se não é um conhecimento profundo do código, eles já são desenvolvedores de mão cheia mesmo, entendeu? O nível que a gente tem na própria Work Code de gente que simplesmente domina essas ferramentas é impressionante. Não acho, de novo, que é necessário, acho que eu gosto muito de uma analogia que meu sócio Felipe Memória fala, que é você tem que saber o suficiente para te liberar das amarras, né, da tecnologia e te permitir que a criatividade flua ali. E eu gosto de trazer isso, de ver isso, mas hoje em dia é a curiosidade natural de você tentar fazer, né, um produto digital vai te levar um pouco para o desenvolvimento. Nem que seja, eu acho que isso que é legal, as ferramentas estão facilitando, um protótipo avançado, né? Hoje em dia, por exemplo, no trabalho, todo mundo usa Principle, né? Que é muito meio que um drag and drop, mas ali já estão os princípios da programação, de lógica, de organização, que não variam tanto. Então, a minha recomendação, ela vai longe, porque eu acho que isso é natural, do código e do design em si, e ela vai muito mais por referência, é você tentar achar o mais rápido possível a melhor referência. Acho que a gente aprende estando do lado de pessoas que sabem, né, mais ou que têm mais experiência e tendo essa exposição. Então, minha dica é, se você conseguir ter essa exposição com pessoas e profissionais que você admira, ou que você acha, né, que tem uma carreira interessante, esse é o ponto para ir. E aí, por ali, você vai achar o teu caminho, você vai achar, não tem fórmula, mas você vai achar meio que o norte que vai te guiar da melhor forma possível. Eu acho que é referência. Referência é a parte mais importante. Pois é, além da Nokia, a gente tem outras coisas em comum, né, Marcelo? A gente tem um grande amigo em comum, o Attila Armstrong, que, aliás, já veio aqui na série, vou botar o link para o pessoal aqui. E ele falou, ele falou basicamente o que você falou, como a carreira dele acelerou toda vez que ele teve a oportunidade de trabalhar junto a alguém que ele admirasse ou alguém que ele projetasse como um modelo, seja técnico, ético, enfim. É muito interessante você falar isso. Concordo completamente, aliás. Bem, com isso eu queria passar para a nossa parte 2 da conversa e entender como esse seu histórico, essas ferramentas começaram a te, te habilitar a transformar grandes negócios, aliás, os maiores do mundo, né? A gente vai chegar na Working Co agora. Mas, na verdade, assim, então, você estava lá no NDT, mais uma vez, pesquisa e desenvolvimento cascuda, e o seu próximo passo é a Huge. Uma agência top, mas assim, é uma grande mudança. Dá uma palhinha de como é que rolou essa história. Nossa, cara, esse foi um momento tão complicado e eu tenho que dar o mérito à pessoa certa. Acho que, para quem não sabe, quem me levou para Rio foi o Felipe, que hoje é meu sócio, memória. Ele até faz uma piada de que eu achei que você ia vir mais fácil sair de Manaus para Nova York, não é uma escolha muito difícil. Mas eu ficava assim, não, cara, eu tenho aqui uma infinidade de recursos para quem quer fazer pesquisa e desenvolvimento que não existe nem mesmo numa Rio. Você não está entendendo, não é uma decisão fácil. Mas eu queria adicionar o que a gente comentou antes de curiosidade, eu queria adicionar isso, a networking, né, a sua rede de contatos. Conheci o Felipe num evento de design, de arquitetura, de informação, na verdade, né, era o EBAI, em São Paulo, em 2009, na versão de 2009. Viramos amigos de Twitter e ele, sabendo pelo Twitter que eu estava procurando sair da Nokia. Eu acho que esse era o negócio. Chegou no momento que eu decidi que eu ia sair da Nokia, mas acabou que meu único requisito era mudar para um lugar onde eu não precisasse dirigir. Vai entender, né? Eu tinha um problema com dirigir, cara. Eu não queria carro de jeito nenhum. Então eu estava entrevistando em vários locais quando o Felipe me mandou uma mensagem. Falou, você está aqui nos Estados Unidos? Vem tomar um café comigo. Quero te mostrar uma coisa. E eu não tinha intenção nenhuma de ir para uma agência, por motivos óbvios. Eu acho que quando você está numa agência, se ela tem um foco que a Hild tinha de produto é diferente, mas se é uma agência, o foco acaba sendo em marketing, publicidade, e muitos dos projetos não são
eu não estou julgando ruim ou bom. Meu perfil não encaixa porque eles são ações, né? Ele tem uma coisa para chamar a atenção. Eu gosto da interação, eu gosto do transacional, e não existe tanto na publicidade, é muito mais exposição do que o transacional. Mas quando ele virou para mim e falou assim, não, Marcelo, como no Instituto Nokia você estava fazendo muita coisa de interface de TV, eu estava fazendo projetos de interface de TV dentro da Nokia, a gente está com um projeto do HBO Go, e se você vier, esse vai ser teu projeto. Então, na verdade, não foi a agência que me levou, foi o projeto. Foi a oportunidade de trabalhar num produto que eu sabia que eu ia usar. As próximas plataformas do produto eram coisas que me interessavam. Eu ia projetar para Apple TV, para o PlayStation, né? No caso, na época era o PlayStation 4, e o Xbox. Né? Então, assim, eu fiquei, nossa, eu não vou fazer projeto para a internet, vou fazer para uma marca conhecida que eu admiro, eu gostava da HBO. E no meio, para botar um temperinho, Game of Thrones estava começando, se eu não me engano. E aí tinha toda uma parte de criar um second screen, né? Aquela coisa da tela extra de experiência. Então, cara, fiquei nerdando absurdo ali na proposta. Então foi isso que me levou. Foi o Felipe, eu acho que é a pessoa-chave, porque, né, acho que quando você tem um porto seguro de alguém que sabe quem você é e sabe o que você pode adicionar, ele me trouxe com essa perspectiva. O projeto era muito interessante. E quando eu conheci os outros sócios, eu falei, cara, é um lugar que parece que está com a cabeça no lugar certo, entendeu? Em termos de transacional. Nós estamos fazendo produtos digitais. Que era o que eu queria. Então, essa foi minha escolha. Não foi fácil, porque eu sempre olhei e achei que era uma agência, mas não, na época não era tanto, foi se tornando mais agência gradualmente. E é nesse momento que a gente sai, quando os valores, não os valores, quando a parte agência sobrepõe a parte produto, já não é mais o que a gente é bom. Então aí você fala, não, eu vou fazer o que eu sou bom. Tá bom, então se o denominador comum é a construção de produtos digitais, deve ter mais coisa aí. Vamos entender o que mudou para você quando você saiu, mais uma vez, do INDT para a Huge. Quais foram as outras mudanças, tirando o produto em si? Ah, não, teve várias, né? Eu estava liderando um time gigantesco, eu tinha um budget, pode-se considerar ali, na casa de milhões de reais no Brasil, e fui ser lead designer na Huge, né? Eu saí de praticamente um cargo de diretor para um cargo de lead designer. Então, dei um passo para trás, mas eu até achei interessante, porque eu acho que eu estava sentindo que na Nokia eu estava seguindo para o lado executivo e burocrata. A minha vida virou brigas para conseguir fazer as coisas, ao invés de fazer as coisas. E na Huge me deram a chance de, não, você vai voltar e você não vai mandar em ninguém, você vai fazer as coisas, o que tem muito valor para mim. Então, nesse aspecto foi muito bom. No aspecto real, na hora do vamos ver, a coisa foi estressante, porque você está enferrujado, você chega num lugar onde as pessoas são muito boas, você tem que, né, trabalhar, mas eu sempre tive essa ética de trabalho meio, né, exagerada, então acho que eu consegui chegar no nível de volta rápido, mas eu acho que o principal é você lidar com o cliente externo. Quando você está numa agência, são os clientes que mudam o tempo todo e que a forma de se aprovar uma ideia muda o tempo todo. Então, você tem que se adaptar nesse aspecto mais rápido. O aspecto do trabalho não foi difícil. O que é difícil é, como um estrangeiro, como um brasileiro que não tem o inglês como sua língua primária, conseguir vender uma ideia. O que as pessoas às vezes esquecem é, no design você faz, mas depois você tem que convencer as pessoas que aquilo que você fez não é só uma telinha bonita, é uma solução. E quando você perde a sua capacidade, a sua eloquência, sua paixão na fala, é muito difícil. Então, até hoje eu brinco, né? É uma das partes mais complicadas desse processo de se mudar, é você conseguir ter de volta o seu poder da expressão. Então, acho que ali foi um desafio. Dei a sorte de que na HBO os clientes já confiavam muito na Huge, então foi um processo mais natural. Virei, de certa forma, né, muito próximo deles e parceiro deles. Eles sentiam que a gente estava ali sempre dando o melhor, mas é uma mudança absurda e não foi traumática para mim, eu acho que eu já estava meio preparado, mas foi muito intensa
sair de gerência para hands-on de novo e sair de burocracia para, não, agora vamos, né, ter que construir relacionamentos a cada 3, 6 meses. Acho que essa velocidade que é a grande diferença. Cara, eu nem imagino nesses momentos intensos que você está falando. Eu não consigo imaginar que você estava assim, eu sei que o meu próximo passo vai ser a construção de uma agência. E foi, né? Você resolveu, apesar dessa intensidade toda, encarar o empreendedorismo de criar uma agência. Bem, eu em todas as minhas conversas sobre agência, eu sou categórico. Não acredito mais no modelo e se fosse você, saltava fora. Agora vem a Working Co. E eu não sei se ela vem para me provar completamente errado. Tipo, Naco, você tá errado, olha aqui a Working Co. Ou se vocês estão fazendo coisas diferentes. Se o modelo em si é que é a grande questão aqui. Vamos começar a entender um pouco isso. O que vocês viram de oportunidade no mercado para resolver criar uma própria agência? Mas eu acho que é foco, né? Eu acho que a gente se reuniu ao redor dessa ideia de falar assim, cara, foco, a gente não pode ser punido por querer ter foco. Acho que ter foco é bom. Então, na verdade, se você pensar, o Working Co nasceu desse princípio, a gente quer fazer uma coisa muito bem feita. Entendeu? Porque para a gente tinha esse slide que toda agência tinha, primeiro que eles se chamam de Full Service Agency, né? E aí eles somos serviço completo. E eles fazem tudo, fazem marketing, campanha, ativação, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Legal, nós temos amigos de publicidade, são alguns dos mais talentosos do mundo, mas nós, os fundadores, a gente fala, isso não é o que a gente é bom em produto digital. Então, esse foi o núcleo. Vamos fazer uma empresa que só faz uma coisa e bem feita? Vamos. Qual que foi o contraponto? Todo mundo dizendo, não tem mercado para isso, não vai escalar, não tem como você criar um modelo sustentável de negócio baseado. Mas eu acho que muito desses comentários surgiam do que eles conheciam, que era o modelo de agência. E aí o modelo de agência traz com ele muita carga que precisa operacional que a Working Co nunca teve. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, nós não vamos ter account people. Nós não vamos ter essa pessoa que é responsável pelo relacionamento com o cliente. Não, o sócio é o responsável pelo relacionamento. E o sócio é mão na massa. Então, a gente colocou foco como um dos primeiros, né, pilares. O segundo pilar era, cara, todo mundo é mão na massa, não importa o seu cargo. Então, era, vamos liderar, por exemplo. E o terceiro era, cara, acreditar que a gente vai subverter esse modelo, entendeu? Acho que o fato de falarem para a gente que não ia dar certo foi o combustível, né? Vamos lá, vamos tentar. Se não vai dar certo, a gente volta para o mercado, cara. Entendeu? Mas era um lance e tinha um espaço. E a gente foi para aquele espacinho ali, né? Tá bom, então, olha, eu quero ir mais a fundo que não pode ser só isso. Tem mais coisa aqui, vamos lá, vamos que vamos. Eu entendo foco, eu entendo otimização operacional, beleza. Mas acho que tem mais coisa aí. Tem outras subversões acontecendo aí. Mais uma vez, eu vou voltar para a pergunta. O que vocês identificaram de oportunidade no mercado? O que você está colocando é interessante, porque quando hoje em dia, que a gente apresenta o nosso portfólio, e as pessoas veem, nossa, vocês estavam por trás do YouTube TV, vocês estavam por trás disso, vocês estavam por trás até, né, do projetos grandes no Facebook, e eles não entendem como que uma agência não está simplesmente fazendo um hot site para lançar um produto. Está realmente participando. Não acho que é um insight, e essa é uma opinião pessoal minha, dado o contexto, mas eu acho que para a gente era talento, gente boa, né? E você tem time de design, você sabe disso. Gente boa é difícil de achar, né? E gente que tem uma carreira sólida ou que tem uma certa, como fala, um certo repertório de projetos, acaba atraindo pessoas novas que querem aprender com eles. Eu citei exposição. Então, tem gente que sabe, para aprender eu tenho que trabalhar com memória, né? Porque o memória é o cara que fez X, Y, Z. Então, a gente viu que, nós tínhamos como contratar pessoas incríveis que queriam trabalhar com a gente, que a gente queria trabalhar com eles. E dois, essas empresas que você está citando, né, que você colocou no papel, elas têm um crescimento tão explosivo e uma necessidade tão grande de criar e lançar produtos rápido que é muito superior
a capacidade delas de contratar, porque o processo de contratação é lento, o processo leva meses. Imagina, para você montar um time dentro do Facebook demora tempo. Você montar um time dentro do Google demora tempo. E aí vem de cima uma coisa e fala, não, queremos ter um YouTube TV em 6 meses. E aí o dono do produto fala, bem, eu preciso trazer alguém. A forma como a gente colocou a Work Co e posicionou não foi como agência. A gente falou, não, nós vamos ser uma extensão de uma startup, uma extensão no aspecto. O nosso time é designer, developer e um product manager. Esse é o núcleo, né, que a Work Co se inspira para ter os pequenos times. E se a gente conseguir integrar com o time interno in-house o mais rápido possível, tendo um modelo flexível em processos bem dinâmicos e parecidos com o que eles têm, a gente vai conseguir. E eu acho que isso que os clientes foram vendo. A gente entrava no projeto e falava assim, pô, nem parece que os caras são, né, uma agência. É engraçado como a gente ouviu isso. Ah, vocês não parecem agência? Justamente porque a gente foi contra todas aquelas coisas que geraram o modelo da agência. Então, no final, é isso. Eu acho que, para mim, eu percebi que essas empresas iam explodir, o mercado ia crescer cada vez mais e eles iam precisar de mais ajuda do que eles eram capazes de contratar. Bem, esse modelo de integração extrema precisa de alguma estrutura específica? E eu pergunto isso por quê? Porque eu vejo a consistência na qualidade do trabalho de vocês. Tá? Você está trabalhando para a Apple, está trabalhando para a IKEA, está trabalhando para a Claro. O trabalho é consistentemente maravilhoso. Como é que vocês conseguem essa integração extrema, consistência e escalonar dessa maneira? Como é que é isso? É, eu escuto dos outros sócios isso e eu concordo. Acho que a primeira coisa que a gente fez foi você se inspira nos grandes mestres, né? E a gente olhou e percebeu a estrutura operacional de uma agência ou dessas empresas mais tradicionais não permite que esse contato um a um que a gente está tendo com os clientes cresça, porque acaba que a forma como eles cobram acaba particionando o seu tempo de forma muito agressiva. Por exemplo, né, vários amigos meus que trabalhavam em empresas como a RGA e a Rios mesmo, não, se você é diretor, eles acabam alocando você em 5, 6 projetos para particionar o seu tempo, para fazer, né, a cobrança das horas. Então a gente tentou fazer, não, cada projeto é um universo e precisa de dedicação integral, né? E se não é integral, pelo menos o máximo possível. Então, o modelo de sociedade era muito importante. Então, a gente, né, se inspirou pelos grandes escritórios de arquitetura, se inspirou nos grandes, né, até pode colocar, eu gosto de falar nos escritórios de direito, mas que é trazer as pessoas que são capazes de rodar um negócio com você e nunca ficar dependente em um só ponto. Porque a gente também viu, Naco, que era muito importante que coisas que as pessoas só falam, que a gente fizesse desde o dia 1. Por exemplo, você fala que vai valorizar o equilíbrio da vida com o trabalho, né? O work-life balance, as pessoas adoram falar isso. Mas se os donos não fazem, como é que você passa isso para frente? Porque as pessoas vão achar, não, para ser dono tem que ser psicopata do trabalho. Então, a sociedade, o modelo de sociedade permite que nós sócios tiremos férias e desconectamos e conseguimos ter né? Eu lembro de andar com o Felipe, a gente foi alugar o primeiro escritório da Work Co e a gente falando assim, agora nossa empresa a gente vai trabalhar para caramba, porque a gente sempre trabalhou para os outros, aquela coisa. E de repente a gente olhou para o outro e falou, não, cara, a gente tem filho, a gente tem família. Sabe o que é? Vamos citar um exemplo, deu 6 horas, a gente vai embora. E você só faz isso quando você tem uma cadeia de confiança muito grande. Então, a gente usou a sociedade como isso. Cada sócio é responsável por alguma coisa que ele se importa. E os outros, se você não tem alguma coisa muito, como diz, positiva para contribuir, não se mete, entendeu? É um negócio meio de respeito. Então, assim, é menos estresse. Eu acho que esse foi crucial. Então, para dar contexto para as pessoas, começamos a empresa, somos 5 fundadores. Hoje já temos mais de 20 sócios. E é com isso que é o crescimento, que cada sócio cuida de 1 ou 2 clientes. E aí isso permite que a empresa cresça. Então, para a empresa crescer, vamos ter que ter mais sócios. E os sócios estão vindo de dentro. Quase todos os últimos sócios foram promovidos, são pessoas de dentro da empresa. A gente não contratou pessoas e deu cargo de sócio. Então, assim, eu acho que esse foi um grande ponto. A forma de estruturar a empresa organizacionalmente, de não ter CEO, de não ter
essa cadeia de gerentes no meio, ali, o middle manager, é de tirar das pessoas essa responsabilidade por guiar, né? Eu tenho que ficar brigando para dar aumento. Não, a gente tenta ser muito proativo e tenta tirar esse papel de gestão de salário, que é uma parte estressante, então a gente tenta fazer tudo mais no nível da sociedade e garantir que todo mundo tenha um caminho, né, até lá. Bem, agora o chamariz para trabalhar para a Working Co cresceu exponencialmente. Primeiro era só a possibilidade de trabalhar com o Marcelo e com o Felipe, enfim, trabalhar com essas estrelas. Mas se eu for para lá e ralar, de repente até viro sócio, aí você está me dizendo, né? Olha aqui, só para tentar dar um fechamento, né, nessa conversa, o que alguém que almeja isso algum dia, o que alguém precisa, o que vocês procuram no talento para trazer para dentro da agência? A gente fala para as pessoas, tenta não se prender à quantidade, né? Escolhe 2 ou 3 trabalhos e tenta comunicar as suas intenções, como que se chegou lá. Hoje em dia, infelizmente, ainda mais dependendo de onde você trabalha, o trabalho está um pouco pasteurizado, né? O trabalho se parece muito. Então, acho que a gente está muito interessado em entender qual é o processo de decisão da pessoa. E é isso que faz a gente se empolgar. Às vezes a gente fala, pô, o trabalho ainda não está lá. A gente pode treinar, mas você vê como a pessoa achou o caminho, né? E achar o caminho, às vezes, é muito mais difícil do que comandar uma ferramenta de design. Então, acho que a gente está interessado no aspecto de quem é, né? A gente falou sobre isso antes, curiosidade. Acho que a perseverança, eu aprendi isso com a mudança para os Estados Unidos, às vezes você tem que ter uma ideia e saber, né, evoluir aquela ideia até o ponto que de repente ela falha e você também tem que saber deixar ela ir embora, mas você tem que perseverar na ideia se ela tem potencial. Então acho que é isso, a gente busca esse engajamento com o próprio processo de criação da pessoa, entendeu? E cada pessoa vai ter um estilo, cada pessoa vai ter uma forma de executar, mas a gente hoje valoriza muito, Naco, a forma como a gente consegue entender o raciocínio, não o produto final, né? Que hoje em dia, ainda bem, cara, a galera já tem, eu acho que uma exposição muito melhor, né? Você tem aquela geração dribble, então assim, ele já vem com skill né, sabe fazer botão. Eu não quero saber se você sabe fazer botão. Quero saber se você sabe qual botão que tem que estar naquela tela, né? Quero saber se você pensa no usuário, né? Ou se você pensa no cliente da forma correta, se você está pensando no problema. Às vezes é isso, às vezes a galera fica pensando, vocês olham o design XYZ, eu falei, cara, nem tanto, porque, entendeu? Hoje em dia é tanta coisa para você aprender, e você vai aprender, a gente acha que tem isso. Na Work a gente está pronto, muito preparado para apostar, realmente treinar e investir na pessoa que a gente vê que tem esse potencial. Então, você tinha me perguntado antes, eu falei da sociedade, eu acho que mais do que a sociedade, o processo de mentoria é também muito importante por isso, porque a gente procura candidatos que estejam dispostos a ser desafiados e melhorar com suporte. A gente não quer que você seja um gênio renascentista que vai aprender tudo sozinho, não. Pelo contrário, você está disposto a ouvir, né, sem nunca levar para o pessoal, óbvio, uma crítica construtiva e bem focada, e aprender com aquela crítica, entendeu? E é isso, a gente procura isso, pessoas com essa abertura, com a humildade, mas que ao mesmo tempo com um edge ali, entendeu? Até ousadas, e tudo isso chama a nossa atenção. E aí a gente tentou fazer um processo mega justo nos máximos, em todos os aspectos, em termos de muitas pessoas falam com você, e um feedback negativo não te tira da corrida, tem que ser uma coisa muito universal. E é isso, acho que quanto mais pessoas falar que você, mais pontos de vista a gente vai ter e mais a gente vai ser capaz de procurar por esses lados da personalidade que a gente acha que influenciam no trabalho no dia a dia, que vai fazer você ser um profissional com potencial para crescer e evoluir. Porque para a gente, esse é o mais importante. A gente quer gente que esteja preparada para crescer e para evoluir. Porque é assim que a empresa cresce. Se você não ficar melhor,
a gente não está no business de ter, né, só ficar, como eu disse, espremendo o cliente por trabalho. Não, a gente quer sempre estar fazendo um trabalho melhor do que o que a gente fez ontem. Bem, agora que a gente desvendou, de certa maneira, o mistério da Working Co, eu vou sair dessa conversa satisfeito já só por conta disso. Eu queria entender um pouco do impacto desse modelo que vocês criaram em negócios, né? Voltando lá atrás, uma das coisas que você falou sobre explosão, crescimento explosivo, eu diria assim, a gente vive falando aqui de Apples e Googles, enfim, essas empresas sim têm o digital no DNA e por conta disso tem uma aceleração que é inerente a esse tipo de propriedade, né? Mas o crescimento vai além dessas empresas, né? Vai através da digitalização, seja por questões de sobrevivência ou por identificação de oportunidade de empresas que não são tradicionalmente digitais, né? É o banco que se digitaliza, é a empresa de imóveis que resolve passar de ação para interação, como você falou também. Vocês, na verdade, no seu portfólio tem todo esse espectro. Vocês trabalham com a velha indústria, com a nova indústria. Como é que funciona isso, mais uma vez? Como é que vocês trabalham e criam essa consistência de impacto? Cara, a gente, uma das coisas que é interessante é a gente está sempre absorvendo. Nós aprendemos, na verdade, muito. Eu lembro de trocar ideias com alguns dos sócios sobre, a gente fez um projeto com o Google, eles fazem assim, assim, o review deles é desse jeito. Lembro de andar pelo novo quartel-general da Apple, né, conversando com um brasileiro, amigo nosso, o André, e ele explicando para a gente como é o processo de design review, como é muito mais, como tem como disse, todo mundo tem voz, é interessante isso. Então, assim, a gente, na verdade, aprende muito também com os clientes. Então, acho que o que acontece, Naka, é um equilíbrio interessante de, com os clientes digitais nativos, a gente aprende ou a gente refina o nosso processo, e com os clientes que não são digitais nativos, tipo a IKEA, a gente chegou num nível agora de reputação, que é um privilégio, é que eles vêm e falam, não, a gente quer que vocês ensinem a gente. Acabamos de fazer um projeto com criar um banco digital no Brasil, por exemplo, e eu conversando com um cara que é um do CEO, e ele falou, cara, o mais legal foi que vocês não pouparam esforço para compartilhar o processo e a forma de trabalho. E eles estavam abertos. Se você está aberto, a gente compartilha, não tem segredo. Tem essa é o equilíbrio que eu vejo. A gente está sempre aprendendo com os clientes que são mais ousados e está sempre passando conhecimento para frente para os clientes que estão vindo para esse nível, querem estar mais competitivos no mercado digital, né? Que eu acho que agora o que as pessoas estão vendo, com a pandemia principalmente, explodindo essa necessidade por transformação digital. Não gosto muito do jargão, mas é o que está sendo usado. Mas o principal, e eu posso dizer, é que eles falam para a gente quer aprender a trabalhar assim. Eles não chegam para a gente pedindo, vamos consertar isso, isso, isso. Não, tem que fazer, tem. A gente quer fazer isso, mas no meio disso, você tem como ajudar a gente a criar o time que vai manter. E esse é um ponto muito importante da Work. A gente percebeu no trabalho de agência que a reclamação da maioria das pessoas que trabalham em agência você faz uma coisa, mas você não tem ownership no longo prazo. Então essa coisa se quebra, essa coisa é transformada, as métricas fazem ela mudar. Então o que a gente fez se a gente influenciar a empresa na forma de trabalho, a gente produz algo interessante, treina o time deles e garante que o produto só vai melhorar a partir dali e que, né, nossa influência é mais duradoura e não simplesmente um. Olha, deixa eu digerir um pouco isso, porque o que você falou aqui, Marcelo, é meio que incrível. A Working Co, então, passa a ser um ponto de encontro entre o velho e o novo. Você acaba. A Working Co na verdade, uma plataforma de socialização de inovação, né? Digamos assim, vocês, como você falou, eu aprendo aqui, eu dissemino ali. É incrível isso. E essa segunda parte da sua resposta, eu acho que é fundamental aqui. Vocês não entregam um produto, vocês entregam um treinamento que permita a continuidade desse produto, né? Vocês impactam a cultura dessa empresa diretamente. É isso? E não é um negócio oficial, né? A gente não vende, não existe essa skill de treinamento. É muito, e sendo honesto, às vezes é o nosso lado. A gente quer, não, como que a gente garante que o nosso produto não vai ficar todo destruído daqui a 3 meses? Porque uma das coisas que
marca o trabalho em agências é você olhar o seu produto e ele está completamente desfigurado. Porque no momento que a agência trabalha, ela está ali tentando. Esse é o problema. Acho que quando a agência consegue colocar o objetivo maior na frente, beleza. Mas quando ela trabalha para aprovar e deixar o cliente feliz, e esse é o ponto. Se você quiser deixar o cliente feliz, o que vai acontecer? Teu produto vai começar a mostrar as fraquezas, eles vão ter que alterar. Daqui a 3 meses, se você botar o seu produto no portfólio, o pessoal vai falar, pô, mas não tem nada a ver com o que você botou no teu portfólio. E o que a gente vê é o contrário, a gente não quer agradar o cliente, a gente quer fazer a melhor solução para ele, que às vezes é desconfortável, mas que treinando ele e fazendo algo que ele não está esperando, que não necessariamente é o que vai fazer ele feliz no momento, vai ter uma solução lá para frente. A gente quer ter esse orgulho de olhar para o produto daqui a 1 ano, 2 anos e, pô, né, ele tá evoluindo da forma correta. Não que a gente também fez o produto final, mas é uma busca por uma durabilidade maior. Felipe gosta, e ele fez umas palestras no Brasil que eu achei bem interessante, ele gosta de falar de timeless, né? O atemporal, que a arquitetura, você tem arquitetura que é timeless, e por que não o design pode ser timeless? A gente sempre teve debates fortes sobre isso, porque para mim eu sempre falo, não, digital é dinâmico, tem que mudar. Mas o problema é que as coisas às vezes mudam rápido demais, e se mudam rápido demais é sinal que estava errado. Então, para a gente, uma métrica do nosso sucesso é o quanto que a gente consegue setar o caminho para uma evolução ser gradual e que os princípios se mantenham, do que só uma mudança visual que se quebra nos primeiros 3 meses. Com essa sua referência do timeless, eu não consigo deixar de pensar provavelmente no meu projeto favorito do ano passado, que é o projeto de vocês do metrô de Nova York, né? Eu não vou me estender aqui no contexto da história do projeto, porque o grande Gary Hurst fez um documentário lindo que eu vou linkar aqui na descrição do vídeo. Galera, não deixa de ver. Mas os mapas anteriores são ícones do design do século XX e só poderiam ser substituídos por outra obra também atemporal, né? Como você falou. Eu diria até que esse projeto é um resumo de tudo que a gente conversou, né? É o casamento de tecnologia e criatividade, de pensar num modelo de agência novo, subversivo, com foco, com integração profunda no cliente e também criando não só um produto, mas criando todo o manual de como manter aquilo vivo, de como cuidar daquele produto, de como ter certeza que aquilo vai durar. Não, é engraçado você colocar um belo exemplo, porque o time de design, né, guiado pelo Felipe, ali com a Marcela, a Karina e muitos outros, teve esse insight do Zoom e do negócio, que, cara, na hora que isso chegou no time de tech, para aqueles que não sabem, né, acabou que o time de tech é minha responsabilidade. Hoje eu tenho vários sócios de tecnologia, então eu estou mais tranquilo. Mas o time de tech sentiu que ia ser um desafio grande, então foi um trabalho nosso também de falar, cara, quem do nosso time inteiro tem um perfil para atacar esse problema da forma mais eficaz? E a gente achou uma pessoa com perfil, que é o Robert, e o Robert entrou e ele ficou fazendo, na verdade, por muito tempo, a engine de desenho, porque uma das coisas era, quando fizer um sistema de, né, redirecionamento da rota, como que aquela coisa não vira, se você fizer programático somente, se fosse só um desenvolvedor fazendo, e já foi feito por desenvolvedor, fica uma coisa que resolve, mas que esteticamente não atende o time do design. Então foi interessante ver essa parceria de novo, buscando uma solução técnica que consiga satisfazer os requisitos do design, mas agora dado com variáveis absurdas, que, cara, o metrô de Nova York tem umas complicações que são inacreditáveis. Então eu acho que é o que você falou, foi um encontro de todas as nossas skills, todas elas. E dessa perseverança que para mim começou lá na Virgin America, de saber que, cara, a galera do design, não sei se lembra, tem sempre aquela briguinha, os designers pensaram coisa doida, agora os desenvolvedores têm que se matar. Não, os desenvolvedores falam, cara, isso é muito, muito legal, vou fazer aqui o esforço extra para chegar lá. E essa parceria foi matadora nesse projeto por causa disso, porque precisava que o time de desenvolvimento, né, o Penner e vários outros desenvolvedores, se unissem para trazer essas ideias do design à vida de uma forma que funcionasse. E aí, cara, envolve também o time da própria MTA, né, da Metrô. Bem, esse projeto também me faz pensar o seguinte, sobre a responsabilidade social
que tem o design, né, que tem a criatividade. Vocês fizeram esse projeto como um presente para a cidade de Nova York e, logicamente, é lindo, é funcional, mas o mais incrível é pensar as milhões de pessoas que vocês estão, que transitam por ali, que vocês estão realmente melhorando a vida, né? Ajudando a chegar mais cedo em casa ou não se atrasar para o trabalho. Realmente o impacto social disso é incrível. E, e esse engajamento com o social é uma coisa que eu vejo no trabalho da Work Co ao longo do tempo. De onde é que vem essa motivação? Mas isso vem de um ponto que a Work tem também desde o começo, que a gente sempre falou, nós vamos separar tempo, ou seja, dinheiro, para ajudar causas relevantes ou instituições que fazem parte do nosso dia a dia, né? do dia a dia do nosso time. Então, na verdade, você tem como andar um pouquinho para trás e ver. O nosso primeiro grande projeto foi com uma instituição chamada Planned Parenthood, né, que é uma instituição que dá apoio, né, às mulheres aqui nos Estados Unidos, e a gente fez um projeto que era para tentar ajudar eles no momento que o Trump chegou ao poder e ia fazer um defund deles. É um assunto mais complicado. Depois, fizemos também um trabalho muito legal com a Associação de Câncer de Mama dos Estados Unidos, e a gente sempre está buscando nos funcionários desafios na sociedade que eles gostariam de atacar. Então, nesse ano que passou, nós tivemos dois, né? Um deles foi a MTA, que eu acho que era muito conectado ao time de Nova York, que era alguma coisa que, né, o time queria, que é um desafio de design grande, um desafio técnico grande. E também fizemos um fundo somente para organizações na parte de ética racial, né? Nós separamos um fundo de $1 milhão só para a parte de justiça social e da igualdade, né, e promover diversidade. Todos esses assuntos que já são importantes há muito tempo, mas que esse ano se tornaram, né, no ano que passou, se tornaram extremamente não relevantes, se tornaram parte do dia a dia, e que os funcionários falaram, nós precisamos ter um posicionamento ativo. Então, mais do que doar, era realmente participar, fazer produtos que ajudassem essas instituições não governamentais que são focadas na justiça social. Então, assim, vem disso, vem nesse histórico de separar um dinheiro todo ano, né, um tempo, para fazer alguma coisa relevante. E o MTA é isso, e os outros projetos também. Bem, eu sei que eu vou falhar espetacularmente na edição desse vídeo, porque eu não vou conseguir fazer esse vídeo ser curto. A gente falou de tanta coisa aqui que eu acho que vai ajudar tanta gente. Você compartilhou histórias fascinantes, foi generoso em dividir os seus segredos, as suas ferramentas. E eu genuinamente espero que o próximo Marcelo esteja vendo esse vídeo. Não, cara, foi um prazer. E é sempre... Eu fico sempre muito feliz de relembrar alguns desses fatos, porque eles me mostram as pessoas que foram cruciais para eu chegar aqui, entendeu? Hoje em dia se fala muito sobre, né, privilégios e etc. Eu acho que o meu privilégio sempre foi ter tido a sorte, mais do que um privilégio, ter tido a sorte de cair em empresas que tinham pessoas que eu pude me espelhar e crescer com elas, entendeu? E é muito impressionante mesmo como você ter uma ética profissional é crucial, porque cria esses relacionamentos a longo prazo e as pessoas lembram de você. Então, no momento que eu me vi vou mudar de carreira, as pessoas estavam ali, opa, eu conheço você, eu trabalhei com você, eu quero te trazer porque eu acho que você adiciona X, Y, Z. Então foi muito interessante ver que todas as decisões tinham pessoas envolvidas que estavam, né, sendo os meus mentores. E hoje em dia o meu processo muito é esse, é falar, cara, como que eu posso fazer por outros o que fizeram por mim, né? Me tiraram ali do meu mundinho, talvez eu vou estar numa carreira que não vai me fazer feliz, não, para me desafiar. E eu quero poder fazer isso pelos outros também, né? De estar aqui como Work Co falando, a gente vai te dar um caminho aqui, né? Um caminho não, a gente vai te dar uma direção, você escolhe o teu caminho, a gente vai te dar todas as ferramentas para você crescer. E é muito recompensante, cara, é muito legal ver pessoas que entraram júnior na empresa, hoje virando diretores, né?
em tempo que na nossa época não aconteceria, né? Você não virava diretores em 5, 6 anos, nos anos 2000, e agora já como diz, eu acho que é um reconhecimento da capacidade individual, mas acho que também da nossa capacidade como dono, ou como gerente, ou gestor, não quero usar essa palavra, de realmente confiar, investir e incentivar essas pessoas a crescer. Eu sempre falo isso, as pessoas às vezes não entendem. Na Work, eu espero que, né, seja muitas outras empresas sejam assim, eu imagino que seja. O nosso objetivo é que você cresça, né? Tipo, eu não fui promovido, não. Vamos trabalhar nisso, porque você ser promovido é sinal que a gente está fazendo o nosso trabalho. Então como diz, é uma constante busca por essa mentoria tanto dos dois lados para que as pessoas cresçam. E é muito, muito, muito recompensante. Obrigadíssimo, meu caro. Espero que o próximo encontro seja lado a lado, com uma cerveja na mão. E acho que essa conversa aqui foi só uma palhinha. De repente a gente até cria mais coisas juntos, tá? Abração. É isso, cara. Obrigado por você. E, de novo, acho que Nunca, como diz, né? Tem vários clichês que a galera gosta de repetir, mas aquele don't settle é o melhor de todos. É tipo, cara, tá sempre incomodado, nunca tá bom, vamos sempre melhorar. Você nunca vai chegar lá, mas essa jornada é muito boa, cara, de nunca estar achando que você chegou, entendeu? E o legal é isso, é perceber que agora a nossa missão é fazer com que os outros cheguem lá. É interessante, pode ser um clichê da tal da corrente do bem, não sei, mas como colocar agora os outros à frente, entendeu? E fazer com que eles alcancem o potencial deles. É demais.